Je suis Charlie Hebdo, liberdade, violência e intolerância. O procedimento é o mesmo, a gente vai ter 30 minutos de fala para cada um dos expositores, e eu vou ajudá-los aqui a conduzir quando estiver acabando já o tempo. Professora Katrin Rosenfeld, doutora em Letras pela Universidade de Salzburg, Áustria. Né? Isso. Doutorado pela Universidade de Massachusetts, professora da Federal do Rio Grande do Sul. E professor Cristiano Paixão, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, procurador regional do Trabalho e professor da Universidade de Brasília. A gente vai passar, seguindo essa mesma ordem, primeiro a palavra à professora Katrin e depois ao professor Cristiano Paixão. Professora Katrin, fique à vontade. Muito obrigada. Cumprimento essa universidade que nos acolheu tão simpaticamente. Agradeço também aos organizadores, Lênio, André e todos os ajudantes, a Júlia, Luísa, etc. É um grande prazer estar aqui, rever os amigos do Direito e Literatura, agora aqui em Vitória. Eu fui convidada a falar sobre esse tema, Je suis Charlie. Eu não sei a que ponto, na verdade, isso teve uma repercussão forte aqui no Brasil. Eu estava nos Estados Unidos naquela época. O que eu escolhi falar é de uma espécie de sanduíche de 1000 folhas. Tem o problema do direito, que tem um jornal satírico, a Sátira, então Charlie Hebdo. Também não me faço muita ideia como Charlie Hebdo foi percebido aqui no Brasil antes das coisas acontecerem. No meu entender, foi muito pouco conhecido e percebido, já que nas últimas décadas, aqui no Brasil, a sátira, de certa forma, esmilinguou, a sátira ela diminuiu bastante, né? Tem muitos apreciadores da sátira que se queixam, né, da perda de um espírito irônico, satírico no Brasil. Depois tem o ataque, então, ao Charlie Hebdo, e a reação emotiva que levou a esse grande evento, a essas demonstrações que foram denominados Je suis Charlie, né, nesse slogan, que é difícil dizer o que ele significa, difícil dizer o que as pessoas pensavam, com o que os participantes se identificavam. É um pouco como os nossos movimentos de rua hoje, manifestações que juntam inúmeras tendências, inúmeras ideias muito vagas. Mas o ângulo que eu escolhi para falar sobre esse fenômeno, né, sobre o direito da sátira em tempos de patrulhamento ideológico e do politicamente correto, é a coincidência, né, desses acontecimentos, do ataque e das manifestações emotivas que se seguiram ao ataque, com a publicação de um romance que agora está publicado também aqui no Brasil, que se chama Submissão, né, o romance do Michel Houellebecq, que foi lançado exatamente no mesmo dia, na mesma hora em que aconteceram os atentados. Michel Houellebecq estava com jornalistas dando entrevista na hora que eles receberam a notícia dos ataques. E, por uma coincidência diabólica, divina, angelical, o romance parece conter, né, parece representar uma série de fenômenos que se produziram, né, como reação a esses ataques. Então, eu escolhi esse romance para falar de Submissão, obra totalmente irreverente, totalmente provocante, intencionalmente polêmica, deliberadamente incorreta em termos da correção política. Portanto, literatura que, de certa forma, assume, né, aquilo que hoje de manhã foi falado a propósito de Antônio Cândido, né,
a reivindicação de literatura como sendo um direito humano. Portanto, um direito humano que o Michel Houellebecq entende como um presente de grego envenenado, né? Um presente que nos obriga a contextualizar, a pensar melhor, a distinguir melhor, a fazer com que a nossa sensibilidade, né, se ajuste ao claro e escuro, né, de inúmeras diferenciações, aquela obrigação hermenêutica que é aquilo que vem junto com o presente do prazer, né? O prazer que a literatura nos dá é um prazer muito perverso, né? Um prazer, às vezes, autoflagelador, às vezes, sadomasoquista. Portanto, um prazer que deve suscitar aquela angústia, né, não tematizada, que o Lênio comentou hoje na sua palestra de abertura, que deve, portanto, fazer receder, ceder, né, os recalques, né, levantar, né, os recalques, e uma vez esses recalques do nosso esquecimento levantados, nos introduzir no labirinto das mentiras com os quais nós tentamos repuxar, né, para o recalcado, de novo, aquilo que foi vislumbrado através da literatura e da arte, né? Então, essa obrigação hermenêutica, ela está embutida, evidentemente, no direito da sátira, de ser sátira, no direito do romance provocar os nossos sentimentos, prazer e dor ao mesmo tempo. E no direito de ser também da piada. Isso para colocar, num primeiro momento, que hoje tem censuras, né, aquilo que nós chamamos o politicamente correto, aquilo que é conhecido como patrulhamento ideológico, né, que nós observamos muito fortemente nas últimas décadas, na perseguição de jornalistas, de analistas políticos, etc., né, sobretudo no Rio Grande do Sul, isso foi muito claro. Se transformou rapidamente, né, essa censura dura, né, ela se transformou rapidamente numa censura doce, numa censura muito sorrateira, né, que impede hoje, que impera hoje de modo quase hegemônico nas faculdades, sobretudo das ciências humanas, mas também no direito. Ela consiste no silenciamento, né, das diferenças, na tentativa de enxertar, né, uma culpa antecipatória, né, uma culpa que exacerba, né, a sentimentalização das relações através do discurso enfático da vítima e, portanto, redunda, né, numa higienização dos discursos, numa espécie de autocensura antecipatória. Essa censura doce, entre aspas, ela chegou ao apogeu num episódio que nós observamos, o Lawrence e eu, quando nós estávamos nos Estados Unidos, numa grande faculdade americana, se construiu no gramado, entre os prédios administrativos, as salas de aula, etc., se construiu o quiosque da livre expressão. Era um lugar onde era permitido falar não politicamente correto. E era tão impressionante o fervor com que a universidade se orgulhou dessa fabulosa invenção, que eles ficaram absolutamente desconcertados quando uma entidade de direitos humanos, FIRE, entrou e convocou a administração da universidade a se dar conta da contradição, né, com os direitos fundamentais, com os diversos amendments que eles estavam ignorando, né? Então, essa felicidade, né, no no man's land verdejante, né, onde a expressão livre deveria reinar, né, na forma da fala franca, né, do politicamente incorreto, né, foi abolido, mas, infelizmente, isso não significou que essas salas de aulas se transformassem em espaços que antigamente eram de fala livre. Então, essa transformação
da academia, da universidade, da escola, né, numa escola de concordar com ideais utópicos, né, que deixam fora de debate todos os problemas reais, né, que deveriam ser colocados, todas as distinções que deveriam ser levantados e sobre os quais o diálogo e a discussão, às vezes acirrada, né, deveria incidir. E justamente esse espírito neofilisteu, né, esse espírito que transforma as atitudes fofas, né, as atitudes de agradar todo mundo com palavras genéricas, com ideais, digamos, de generalizações vagas, e que se transformou, de certa forma, numa forma de acesso direto, né, a carreiras universitárias, acadêmicas, em departamentos que antigamente eram de peso, né, e contra essa hipocrisia que Michel Houellebecq fala, escreve e escreveu o seu romance Submissão, que trata justamente desse repentino desaparecimento, né, dos direitos fundamentais, de tudo aquilo sobre o qual nós juramos que nós daríamos as nossas vidas, né, a democracia, a livre expressão, o diálogo aberto, a franqueza, né, tudo isso é varrido, mas não de maneira violenta, mas de maneira muito doce, pela tomada de poder da fraternidade islâmica na França, né, que substitui, então, os regimes democráticos tais como nós os conhecemos. Então, esse romance, justamente, é lançado no dia 7 de janeiro, né, dia e hora em que os jihadistas atacaram Charlie Hebdo, e o interessante é que, nesse romance, a submissão ela não é um ato violento imposto pela força, pela violência a alguém que não consente, mas, ao contrário, a submissão vai tomar o seu sentido subjetivo, alguém aceita ou pede, ou quase convida, né, de bom grado, um outro mais forte para colocá-lo na posição hierarquicamente inferior, né? Então, toda essa questão da tensão entre Ocidente, Oriente, mulher e homem, cristianismo ou Islã, né? Houellebecq apresenta da maneira mais provocativa, né, como um destino que é da ordem natural, um destino que está escrito, né, nas linhas, né, das nossas próprias atitudes, da maneira como nós administramos de maneira fofa, né, como diria o Lênio, as nossas instituições democráticas, jurídicas, etc. Portanto, uma necessidade inexorável da história. Houellebecq lança mão, né, de todos os grandes discursos do século XX sobre a decadência do Ocidente, Spengler, Gibbon, Toynbee, Nietzsche, Guénon, depois os literários, né, Huysmans, o grande autor do personagem principal, e Huysmans, do romance A Rebours, né, o homem decadente, né, cuja impotência no prazer sensual, tanto da carne como do espírito, né, leva a uma peregrinação quase suicidária, né, de uma espécie de autoanulação. Então, esse é o grande pano de fundo, né, um reavivar dos fantasmas do século XX e de outros séculos anteriores. Então, o presente é revisto e recortado a partir dos fantasmas históricos que nos herdamos da longa história. Então, o mais interessante é que, no mesmo dia em que o livro é lançado, né, no mesmo dia dos ataques, Houellebecq é duramente criticado, censurado, que ele seria um autor totalmente irresponsável, né, que mexeria, né, com os fantasmas preconceituosos, eurocêntricos, xenófobos, né, os estereótipos da xenofobia, que ele atiçaria, portanto, todos esses maus sentimentos.
A isso só se pode responder que Houellebecq faz exatamente aquilo que é da alçada da literatura, da alçada da arte em geral, mexer com fantasmas, justamente tocar nas feridas, tocar nos nossos nervos expostos, para que os nossos fantasmas possam ser falados, possam se transformar em diálogo, em discussão às vezes não muito agradável, em vez desses discursos muito genéricos, no lugar desses discursos bacanas, progressistas, idealizantes, né, que nós vemos ali nas faculdades, que se recusam, né, a tratar dos problemas realmente sérios. Então, o único, no romance do Houellebecq, né, essa questão do ser bacana, do ser progressista, né, ele vem à tona muito claramente na construção dos protagonistas. Nós temos alguns protagonistas ficcionais, François e Steve, por exemplo, dois professores universitários de literatura, como também o vitorioso político Mohamed Ben Abbas, são ficções, mas, ao lado deles, desfilam todos os personagens da política real da França da época, François Hollande, François Bayrou, Marine Le Pen, etc. Então, nós temos esse lusco-fusco muito curioso, né, de personagens ficcionais e personagens reais que se misturam, e o que vem à tona é o problema da autossubmissão, né, do comportamento submisso, né, dos supostos progressistas da esquerda, do centro-esquerda, centro-direita, né, que não conseguem se decidir, que não conseguem tomar posição, que ficam sempre em cima do muro, que se furtam, né, em posições genéricas. Então, o lugar onde a história começa é a Sorbonne, um microcosmos que reflete de modo farsesco o macrocosmos da política e da sociedade francesa. E, nessa universidade, então, falam dois personagens emblemáticos, François, que é o literário com conhecimento sólido, que fez uma tese que faz o gênero da thèse d'état, né, de antigamente, 700 páginas, que é um verdadeiro conhecedor de Huysmans, da sua época, etc. Mas, ao mesmo tempo, depois da tese, não fez mais nada, virou funcionário público, afundou, né, nas comunidades do professor universitário, que se sente progressista à esquerda quando, uma vez por semana, ele toma o metrô às 7 da manhã, aí se sente próximo da classe operária. Então, essa esquerda festiva, né, que nós conhecemos bem no Brasil. E, ao lado dele, ele observa com olhos de suspeita, né, o seu colega Steve, que o nome em inglês já diz, é o espírito francês americanizado, que de ping-pong volta dos Estados Unidos para a Universidade Francesa. Então, um intelectual em bromação, que faz um CV de plágios e compilações, e que fala, sobretudo, da administração política da universidade, que presta serviços eróticos para vice-reitora e coisas do gênero. Então, a submissão do Ocidente ao Oriente se faz nesse espírito das alianças, né, suspeitas, dos acordos mesquinhos, que vão de mal em pior, né, ao longo dessa luta pelas eleições, né, a divisão, a polarização antiga da centro-esquerda, centro-direita se funde, né, as duas direções se fundem no centro como o bloco republicano, que joga fora o partido de extrema-direita para poder fazer a sua aliança com a fraternidade islâmica, e ali o líder da fraternidade islâmica é o único que realmente tem
uma vontade, um projeto que fala, né, em palavras muito claras e decididas, né, do seu projeto civilizatório, que ele vê a imagem e semelhança da Roma de Augusto, né, uma espécie de restabelecimento da hegemonia islâmica na Europa e no mundo, não um Islã xiita, um Islã agressivo, mas aquele Islã esclarecido, né, que lê os gregos, que se apropria, né, tudo aquilo que nós consideramos a nossa cultura, mas que, ao mesmo tempo, vai recorrer a graves repolarizações, né, do sistema educacional, do sistema familiar, do sistema jurídico, do sistema econômico europeu. Então, os únicos que resistem, né, é o chamado bloco identitário, né, uma espécie de misturança totalmente confusa, né, de pessoas que são do contra, sem identidade própria. O único denominador comum que vai permitir a eles, né, quem são eles? Eles são católicos, solitaristas da terceira via, monarquistas, neopagãos, laicos da extrema esquerda, né, que não sabem muito bem o que querem, mas ali, uma vez eles encontram o seu denominador comum, eles se chamam de indígenas europeus, então, uma espécie de ironia, né, contra essa atitude fofa, né, que nós desenvolvemos no momento em que nos falamos da vítima, né? Então, uma espécie de vitimação. E esse bloco, né, então, vai ter como slogan, né, que nós somos contra a colonização muçulmana, contra os capitalistas americanos, contra os capitalistas da Índia e da China, etc. Ou seja, o refrão do Houellebecq, né, desse pessoal totalmente desorientado, ele antecipou, né, exatamente o espírito que vai reinar no movimento Je suis Charlie, que vai levar as milhões para as ruas de Paris e da França, né? Então, com uma ironia mefistofélica, né, o Houellebecq antecipou o modo como as diferentes facções na França se reuniram sob um lema nihilista, um lema do nós somos contra, nós podemos apenas nos identificar com a vítima, né, eu sou contra a injustiça, eu sou contra o mal, a violência, etc., todas essas bandeiras muito genéricas, né? Na verdade, uma celebração, Je suis Charlie, uma celebração da impotência, né? Então, quem se lembra, quem leu um pouco os jornais, realmente era impressionante como, no livro ficcional escrito antes dos eventos, se refletia exatamente aquilo que a gente podia ler no jornal. Por exemplo, o Front Nacional hostiliza, né, é hostilizado pelos partidos de esquerda, né? O UMP, né, se opõe à participação do Front Nacional. O PS, né, o Partido Socialista, é dividido, né? Mas o François Hollande diz que todo mundo pode vir. O Olivier Besançon denuncia a instrumentalização dos atentados. A lutte ouvrière se recusa a participar. O Front de Gauche é mais nuançado, participa, mas se distancia dos outros partidos. O Partido Comunista apela, né, para a unidade, né, mas também manifesta sua desconfiança diante da instrumentalização. O Mouvement d'Ensemble não assina o apelo comum, mas, ao mesmo tempo, todo mundo aceita, né, que partidos nada democráticos, não, personalidades nada democráticas, nada liberais, como o primeiro-ministro turco, o ministro não, Foreign Affairs, do exterior, não, como é que se diz? Da Argélia, do Egito, participem, o rei da Jordânia, acho que um ministro russo também participou. Então, é realmente impressionante como o espírito, né, desse acontecimento, dessa omissão, né, do progressismo que se reduz, né, aquilo que já foi discutido nas mesas anteriores, né, que ninguém toma realmente partido, né, todo mundo toma o subterfúgio de encontrar um vício formal, né, para não discutir o conteúdo do problema que está em questão. Então, a sátira de Houellebecq
para terminar, eu só tenho 5 minutos, sou consciente, ela retoma as análises que nós conhecemos desde os anos 80, né? Por exemplo, Alasdair MacIntyre, né? do funcionamento absolutamente esquizofrênico do individualismo liberal, que se conjuga, né, numa espécie de balanço, numa gangorra insana, né, com um acréscimo quase total, né, dos governos em exercer certos poderes que, na verdade, eles não poderiam exercer, né? Nós vemos isso aqui no Brasil também, onde muitas instituições tomam decisões e se arrogam autoridade sobre assuntos que, na verdade, não seriam da sua alçada, e a sociedade civil, de certa forma, não consegue mais se manifestar sobre essas competências, sobre esses conflitos de interesse. Então, esse é o impasse, né? Esse é o impasse no qual o romancista, o artista escolhe e deve escolher, né, entrar nas questões calcificadas, né, com essa agressividade de reativar fantasmas atávicos, né? Ele vai agora apresentar como, nas condições que são dadas, e que ele observa e antecipa, né, tal como eles realmente aconteceram depois, os subterfúgios vão ser aproveitados por alguém totalmente alheio, né, aos valores fundamentais da nossa sociedade, a dobrar o espírito, e o resto do romance vai descrever como todos aqueles que juram, né, de maneira extremamente militante, politicamente correta, né, de se empenhar pelos valores fundamentais da nossa democracia ocidental, começam a tergiversar e de degrau em degrau, né, se conformar, então, a um novo sistema patriarcal, né, que rejeita as mulheres numa submissão total, que vai alterar o sistema educacional no sentido de uma sociedade que escapa completamente ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Então, esses fantasmas, evidentemente, não são apenas fantasmas contemporâneos provocados pela imigração, o que Houellebecq faz, e, na verdade, uma releitura da longa história, porque essas tensões, né, entre Ocidente e Oriente, quem vem da Espanha, né, nós temos vários participantes da Espanha, quem vem da Europa Central, né, sabe como o Oriente está ante portas sempre, né, como o Ocidente tem que entrar em constantes reconquistas, né, para assegurar os seus valores, né? Então, no século VII começa essa longa luta, né, contra o Islã na Espanha, que vai se prolongar na Áustria no século XVI, no século XVII, e apenas no final do século XVII os turcos são definitivamente derrotados. São todas essas tensões imediatistas da atualidade presente, né, que Houellebecq vai conectar com os fantasmas mais antigos, esses fantasmas recalcados, dos quais nós não queremos falar, mas que se recolocam a cada momento. Então, a submissão não é uma submissão violenta, mas ela é o efeito quase que homeopático, né, da interiorização da vitimologia, desse abandono de si, né, desse afundar numa espécie de subterfúgio intelectual, em procedimentos indignos, né, da discussão, tanto na universidade como na política, como no sistema jurídico. O meu tempo acabou, teria muitas coisas ainda a falar do romance, mas a hora é realmente adiantada demais agora. Professor Cristiano Paixão. Bom, boa noite a todos. Eu quero
Eu, quando começo a falar aqui, olho para as pessoas que estão aqui, eu quase caio na tentação de fazer uma palavra afetuosa, uma palavra de amizade para tantos amigos aqui presentes, que eu acho que seria uma coisa bastante enfadonha para quem não é desse círculo de amizades, mas seria bastante... Não está bom. Bom, melhor. Eu dizia que seria uma tentação muito grande, porque eu acho que o André Caran, que é quem eu vou nominar aqui nessa minha saudação inicial, além de todos os méritos dele como pesquisador, professor, acadêmico, ele também tem um grande mérito, ele é um proporcionador de encontros. E, mediante esses eventos, mediante essas iniciativas de direito e literatura, ele propicia vários estratos de encontros, seja de gerações, seja de trajetórias, seja de expectativas, então, seja de amizades concretas, como as que estão aqui presentes. Então, quero dizer, além dessa minha felicidade de estar aqui, a felicidade de ver também um campo se consolidar. Acho que nós vivemos hoje, nós da área do direito da literatura, nós temos um enorme prazer de ver esse campo se consolidar. Quando eu vejo a lista dos trabalhos apresentados, quando eu vejo a lista das pessoas convidadas para expor, quando eu vejo o interesse dos alunos lá na UNB, eu ministro sempre um curso de Direito, Cinema e Literatura. Quando eu vejo a empolgação dos estudantes de graduação por esses temas, é algo que anima e é algo que me faz prestar essa homenagem ao professor André Caran, que, para mim, é o grande responsável por essa consolidação desse campo no Brasil. Bom, seguindo aqui a proposta, né, da organização, e muito consciente do meu papel de coadjuvante, considerando que a professora Catherine Rosenfield é uma enorme referência em teoria literária no Brasil. É até interessante dividir uma mesa com ela, porque eu conheço só dos textos, os textos sobre Guimarães Rosa, sobre Antígona, e são textos que já são canônicos, digamos assim, em teoria literária no Brasil. Então, eu vou pretender apenas, no meu roteiro aqui da minha conversa, esperando que a gente possa ter um bom debate, eu vou procurar estabelecer duas discussões a partir desse caso do Charlie Hebdo. Uma relacionada ao problema, digamos, da moral, o problema da eventual blasfêmia, eventual ofensa, que foi algo sempre colocado contra Charlie Hebdo e sua estética, digamos, mais explícita. E depois eu vou tentar discutir, a partir dessa discussão sobre público e privado em Charlie Hebdo, trazer um caso brasileiro, um caso relacionado à moral pública no Brasil, e tentar conectar, de alguma forma, essas duas discussões. Bom, Charlie Hebdo, por uma coincidência, eu estava na França, eu estava em Paris quando isso aconteceu, eu estava no meu pós-doutorado, eu estava na biblioteca no dia 7 de janeiro, e realmente foi uma reação muito surpreendente, foi uma reação muito expressiva da sociedade. Eu teria várias impressões, mas eu vou poupar todos das minhas percepções memorialísticas sobre Charlie Hebdo. Mas uma coisa que me marcou muito e que me chamou a atenção foi o elemento público dessa controvérsia. As questões que se discutiram tanto na imprensa, quanto nos círculos sociais, quanto nas rodas, nos bares, bistrôs, restaurantes, esse elemento público. Então, me chama a atenção que talvez Charlie Hebdo tenha despertado uma discussão sobre o que é essa esfera pública. E eu acredito que isso nos autoriza a começar uma reflexão. Muito se falou, no caso de Charlie Hebdo, muito se condenou a prática desse jornal de fazer desenhos satíricos muito explícitos, associando, digamos, autoridades religiosas com práticas sexuais. Então, havia desenhos por exemplo, e não eram apenas sacerdotes, muftis, imãs muçulmanos. Havia papas com crucifixos utilizados para finalidades pouco ortodoxas. Havia, digamos, encontros homossexuais entre clérigos, sempre muito explícito no traço. A Charlie Hebdo, antes de ser um jornal de texto, é um jornal de desenho, de caricatura, é um jornal digamos, os protagonistas do jornal não são redatores, são desenhistas, são cartunistas, são chargistas. E eles foram o alvo, né, daqueles que atacaram a redação do jornal.
Eu quero mostrar, e talvez só lembrar, que essa relação entre, digamos, blasfêmia religiosa e liberdade sexual, ela não é nova, ela não é trazida por Charlie Hebdo. E isso é uma tradição francesa do iluminismo. Essa tradição, o surgimento de uma literatura, de um gênero do romance pornográfico, surge na França na metade do século XVIII. É claro que há muito mais literatura pornográfica na época da Grécia Antiga, Roma, etc. Mas, num contexto de literatura moderna, existe o surgimento muito interessante, na segunda metade do século XVIII, na França, desse gênero do romance pornográfico, desse gênero do romance que discute e explicita a questão sexual, associando-a com as autoridades políticas, eclesiásticas da época. Óbvio que o pano de fundo de tudo isso é uma grande crítica à, digamos, à vida na corte. Uma grande crítica à vida na corte de Luís XV, às suas amantes, Madame Pompadour, Madame du Barry, e toda essa, digamos, essa literatura satírica tem muito a ver com uma espécie de dissolução dessa unidade do antigo regime. O que é interessante é a forma como isso se dá. Então, eu encontrei, através da pesquisa de um grande historiador, que é o Robert Danton, ele tem um belo livro chamado Os Best-Sellers Proibidos da França Pré-Revolucionária, em que ele mapeia alguns romances que eram, claro, romances que circulavam informalmente, não podiam, de forma nenhuma, passar pelo hipercomplexo processo de autorização para publicar uma obra, que passava por várias instâncias, era um processo administrativo complicadíssimo, circulavam informalmente numa Paris que era já uma Paris com uma esfera pública cada vez mais atuante. E um caso particularmente interessante, é um romance escrito, ao que parece, em 1748, que se chama Thérèse Philosophe, ou Memórias para narrar a história do padre de Hague e da Mademoiselle Erradice. Seria Thérèse Philosophe, ou Memórias, no caso, entre o padre de Hague e Mademoiselle Erradice. Ao que parece, é um romance escrito por um Marquês d'Argens, em 1748. E é um romance de uma estrutura muito interessante. São as memórias de uma jovem de 18 anos, que chega do interior, em Paris, e é o romance da sua iniciação sexual. É o romance da sua descoberta da sua sexualidade. É um romance muito bem escrito literariamente, porque tem várias cenas dentro das cenas, vocês têm vários planos de narrativa, tem uma escrita irônica muito interessante, tem o fato interessante dela ser a narradora, é um romance escrito em primeira pessoa. Tem o componente de ser um roman clé, que existem várias pessoas reais que estão colocadas com pseudônimos. E tem um dado muito interessante, que é um livro, para a gente que imagina o século XVIII como o século do rococó, como o século, digamos assim, das roupas de época, dos bailes nas cortes, ele é bastante explícito e bastante interessante. Eu me permito ler uns trechos para vocês. Um trecho do primeiro capítulo, que é o capítulo em que ela narra como ela vê os primeiros intercursos sexuais. Uma amiga dela é iniciada no sexo por um padre. Esse padre, inclusive, isso é muito interessante, é uma dicotomia que está presente em todo o romance, que é uma ideia da busca pelo prazer e da busca por um saber, digamos, esclarecido. As duas coisas não é um romance anticlerical. É um espécie de romance de uma denúncia de uma prática da igreja, mas ele não é em si anticlerical. E é muito interessante a gente perceber um pouco como é que uma narradora, como é que um autor poderia se referir à igreja em pleno antigo regime, 1748. Eu vou ler aqui uma passagem. Padre de Hague, que na verdade é o padre Girard, que era um clérigo de Toulon, está iniciando, não no sexo, mas na formação católica, a Mademoiselle Erradice. E aqui nós temos Thérèse, que é amiga de Mademoiselle Erradice, narrando o que ela vê, porque é um romance voyeurista. Thérèse está sempre vendo coisas por um orifício, por uma pequena abertura. Nesse caso, ela está dentro do armário, vendo a iniciação sexual do padre com a Mademoiselle Erradice. E aqui eu vou me permitir narrar algumas passagens.
como já disse, a narradora é Thérèse. Observando tal cena, vi-me tomada por uma espécie de sagrado terror e senti um tipo de tremura que mal posso descrever. O padre devorava as nádegas de Radice com olhos febris, contemplando-as por inteiro e sussurrando, aspas para o padre, falando: que belo busto, que tetas encantadoras. Ele corcoveava para frente e para trás, balançando-se ritmicamente e murmurando versículos da Bíblia. Dava livre vazão à sua luxúria. Depois de alguns minutos, perguntou à discípula se sua alma se encontrava num estado de contemplação. A discípula diz que sim e pede para o padre iniciar a sua obra sagrada. A obra sagrada começa quando Radice está deitada de nádegas e o torturador despeja uma saraivada de açoites em todas as partes expostas do corpo de Radice. Ela permanece imóvel e não proferiu uma só palavra, parecendo insensível aos pavorosos golpes. Pude perceber apenas, diz Thérèse, o movimento convulsivo de suas nádegas, que se retesavam e relaxavam sem cessar. Transcorrido um quarto de hora nesse castigo, o padre falou. Agora o padre falando para Radice. Estou contente com você. Chegou a hora de provares o fruto de sua santa obra. Não me des ouvidos, minha querida criança. Abandona-te, inclina-te para a frente, o rosto voltado para baixo. Com o venerável cordão de São Francisco, vou purgar-te de todas as tuas impurezas. Um presente para quem saber o que é o cordão de São Francisco. É o, digamos, bastante avantajado órgão sexual do padre. Após alguns momentos de contemplação, o padre umedeceu com saliva o que chamava de o cordão. E, pronunciando algumas palavras no tom de um exorcista que expulsa o demônio de um corpo possuído, sua graça começou a inseri-lo. Essa agradável perspectiva das nádegas de Radice absorvia toda a atenção do reverendíssimo padre, que se pusera de joelhos, com as pernas da jovem discípula entre as suas, as ceroulas abaixadas, o terrível cordão na mão, murmurando frases incompreensíveis. Durante alguns momentos, permaneceu nessa postura edificante, o olhar excitado bebendo no altar, aparentemente incapaz de decidir-se quanto à natureza do sacrifício que ia oferecer. 2 orifícios se lhe apresentavam. Ele os devorava com os olhos, acachapado diante da grandiosidade da escolha. Que orifício escolher? Um era um delicioso acepipe para um clérigo, mas ele prometera prazer, êxtase à sua discípula. O que fazer? Várias vezes atreveu-se a dirigir a cabeça de seu instrumento para a porta que preferia. Bateu-lhe frouxamente, mas, no fim, a prudência prevaleceu sobre sua inclinação natural. Continua Thérèse. Justiça lhe seja feita. Devo dizer que vi distintamente um membro de sua santidade, vermelho rubi, tomar o caminho canônico, depois que ele, com o polegar e o indicador de cada mão, abriu os lábios purpúreos com toda a delicadeza. Aí nós temos mais narrativas muito bem feitas, irônicas, e termina digamos, a apreciação de Thérèse. Que mecânica, que espetáculo para uma jovem de minha idade que nada sabia de tais mistérios. Quantas ideias estranhas me passaram pela cabeça, eu mal conseguia pensar. Lembro-me de que 20 vezes estive a ponto de lançar-me aos pés desse famoso confessor e pedi-lhe que me dispensasse o mesmo tratamento da minha amiga. Foi um despertar da fé ou um despertar da luxúria? Ainda não sei a resposta. O que nós temos nesse trecho? Primeiro, um trecho primorosamente bem escrito, um trecho que alterna a ironia com uma certa precisão nos gestos, nos movimentos, uma certa distância em relação ao que é a fé, ao que é o prazer. É muito interessante a gente perceber essa forma, esse diálogo dela, esse monólogo dela para o leitor, que é o grande voyeur dessa história. E aí eu concordo, o Darnton diz que esse, na verdade, é um romance de formação.
é um Bildungsroman, o relato de uma educação para o prazer, de uma formação filosófica. E o que o Darton nos quer dizer com essa análise desse livro, de outros livros, é que isso é muito importante para a consolidação daquilo que a gente chama de iluminismo, daquela ideia de uma formação que envolve uma trajetória de uma pessoa, que envolve a trajetória de um indivíduo que constrói os próprios passos. Essa personagem é uma personagem muito interessante. Ela não quer engravidar e ela não quer casar. É muito interessante ver essa posição da mulher. 200 anos antes da mulher poder votar, ela é coerente em todo o romance. Nada de engravidar e nada de casar. Por que razão? 1/4 dos filhos que nasciam em parto nessa época na França morriam. E muitas mulheres morriam no parto. Então, a ideia é como ter o prazer sem essa necessidade de conceber e sem essa necessidade de constituir uma família. E os personagens principais da obra são assim. Então, a gente percebe, e qual é o papel dessa obra? Ao que tudo indica, essa obra circulou intensamente em Paris. E não circulou apenas, em círculos intelectuais esclarecidos. Circulou na corte, circulou em círculos mais populares, era lido em cafés. Porque nós temos, na Paris do século XVIII, uma esfera pública pulsante. Ao que tudo indica, foram mapeados 380 cafés em Paris nessa época. E esses cafés não eram apenas locais de entretenimento e para ver e ser visto, eram locais de discussão, de deliberação, de autorreflexão, e eram também lugares vigiados pela polícia do antigo regime. O Dalton, que é esse grande historiador dos arquivos, ele vai encontrar os relatos do antigo regime de como os espiões do rei escutavam as conversas dos cafés, porque sempre procurando saber de onde tinham nascido as intrigas, as fofocas, porque o que foi fundamental para cair essa monarquia e, de certo modo, para a Revolução Francesa, foram duas coisas: as fofocas, mexericos, e as músicas de sátira. Havia uma árvore, chamada Árvore da Cracóvia, que era onde os criados do rei falavam para determinadas pessoas o que acontecia na corte. Essa árvore era um sistema de comunicação muito ramificado. Então, quando nós falamos hoje que algo viralizou na internet, ou que um meme circula muito, não tem muita novidade nisso. Porque nós temos uma quantidade enorme de poemas satíricos, sempre ridicularizando o rei ou sua corte e suas amantes, que circula em vários locais. E também temos música, temos que lembrar, boa parte da população não sabe ler. Então, como isso circula em meios populares? Pela melhor e mais eficaz forma de memorização: músicas, com estrofes, com rimas, com ritmos. É um recurso mnemônico ancestral, esse recurso da música. Então, nós temos hoje até gravados algumas dessas canções. E um dado muito interessante é como isso ameaçava o antigo regime. Apareceu lá uma quadrinha muito crítica ao rei Luís XV e à Madame de Pompadour. Aí o rei manda a polícia investigar. Quem começou? Eles pegam um estudante de direito que está com esse poema, ele vai preso na Bastilha com esse poema maldito. Aí a polícia sabe de onde nasceu isso. Aí o que acontece? A busca pelo poema. Bom, o poema estava com um estudante de medicina chamado François Bonny. Ele disse que recebeu de um padre, Jean-Edouard, que foi preso e disse que recebeu de outro padre, Inguimbert de Montagne, que foi preso e disse que obteve com o terceiro padre, Alexis Dujas, que foi preso e disse que obteve com o estudante de direito, Jacques-Marie Allaire, que foi preso e disse que obteve com o funcionário de um tabelionato, Denis Louis Jouet, que foi preso e disse que obteve com um oficial de justiça, que foi preso, que disse que obteve com um professor da faculdade, que foi preso, que disse que obteve com um estudante de filosofia. Quando chegou na 14ª prisão, pararam de investigar. Eles viram que a polícia não conseguia rastrear essa circulação, essa disseminação da informação.
Então, o que nós temos aqui, nessa Paris do século XVIII, nesse emergir dessa literatura proibida, mas que circula profundamente, é uma sociedade que se coloca como uma sociedade que precisa ser pública. Então, o que nós temos, por exemplo, no caso Charlie Hebdo, que é um contexto completamente diferente, é um contexto que, digamos, tem lugar numa sociedade conflitiva, plural, multicultural. Quando nós temos esse anticlericalismo de Charlie, essa tendência à sátira, ao ridículo, isso não foge de toda uma tradição de zombar do poder, de zombar das autoridades, de conseguir narrar algo que congregue um pouco desse sentimento anticlerical. Então, falar de Charlie Hebdo, nessa perspectiva, é falar de uma esfera pública, é falar da preservação de uma ideia, de um público. Um jornal é uma expressão do público. E aí nós passamos, então, para aquilo que eu tinha imaginado, que era falar de Charlie Hebdo em termos jurídicos. O que significa Charlie Hebdo para o direito? Significa, antes de tudo, na minha forma de entender, propor uma tradução. Uma tradução não só de língua, no sentido de que a língua do direito não é exatamente a mesma língua que circula na sociedade, mas também de prática. No mundo do direito, não se trata apenas de ter uma língua, o Joyce chamaria uma nova língua, se trata de práticas comunicativas. No direito, quem pode falar, quando pode falar, como pode falar. Ou seja, como o discurso jurídico é construído, como ele digamos, se consolida. E eu me permito dizer que, quando juízes decidem, quando tribunais decidem, eles se colocam num universo que é saturado de textos e narrativas. Sempre que se entra nesse universo, se transforma esse universo. E qual é o principal, digamos, a principal ferramenta? Qual é o principal meio de produção de um texto de decisão jurídica? Um recurso: a citação. Juízes, juristas adoram citar. Citar, glosar, compilar, recuperar. Vamos ver como isso funciona num caso específico, que envolve blasfêmia e liberdade de expressão. Alguém que conhece o HC 83996 é o caso Gerald Thomas. Esse é um caso muito interessante. Em 2003, o diretor de teatro, Gerald Thomas, encenou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro a ópera Tristão e Isolda. A ópera Tristão e Isolda tem mais ou menos 5 horas e meia, 6 horas. A apresentação acabou às 2 horas da manhã. Quando cai a cortina, quando vem a manifestação do público, a manifestação do público é de uma sonora vaia. O público detestou a montagem de Tristão e Isolda, de Gerald Thomas. Ao contrário de algumas representações teatrais, na ópera, o diretor sobe no palco, junto com o maestro, para agradecer. Quando Gerald Thomas sobe ao palco, ele recebe uma sonora vaia. O que é que ele faz? Simula uma masturbação, vira-se de costas para a plateia e faz um bunda lelê. Expõe suas nádegas para a plateia, que estava às 2 da manhã no Teatro Municipal, que, com isso, amplifica muito as vaias, como poderia ser, digamos, imaginável. A princípio, essa história deveria terminar aqui. Só que um promotor, colega do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, resolve entrar com uma denúncia criminal contra Gerald Thomas, estar em curso no artigo 236 do Código Penal, que diz: praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. É claro que é compreensível essa decisão, porque o Rio de Janeiro é um lugar que não tem problema de segurança pública, é um lugar que, de fato, não há muito o que fazer, assim, os promotores não têm trabalho, eles realmente precisam de serviço, então um promotor decidiu levar esse caso à frente e inicia o inquérito penal. Qualquer advogado, que o advogado de Thomas faz, entra com habeas corpus para trancar o inquérito penal. Decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: não vamos trancar o inquérito. Sobe o recurso de habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal. Relator nega liminar. E o caso vai para a turma no Supremo Tribunal Federal. O que é interessante, o resultado acabou sendo: houve um empate, 2 ministros trancavam o inquérito, 2 não.
Como em matéria de processo penal o empate beneficia o réu, esse empate significou o trancamento do inquérito penal. O que é interessante a gente perceber a argumentação do relator para negar esse trancamento e para continuar. O que ele diz? Eu tenho umas passagens. Primeiro, ele diz que a tese é que tem que investigar mais para ver se cometeu o crime ou não. Seria precipitado trancar o inquérito penal. Aí ele começa a discutir, foi crime ou não foi crime? Pelo menos há indícios de que tenha sido crime. E, na decisão, é interessante a gente perceber quem ele cita. Primeiro, ele cita o Código Penal. Depois, ele cita um texto do Nelson Hungria, os comentários do Código Penal de 1940, em que Nelson Hungria, nos anos 40, diz: não interessa se ele quis brincar, se ele quis fazer sátira. Fez ato obsceno, está configurado o crime. Aí ele cita um autor chamado Magalhães Noronha, um doutrinador do direito penal, uma obra de 61. E é interessante, eu vou ler um trecho do comentário para a gente ver como a questão sexual era muito importante para Magalhães Noronha. Diz aqui, a obra dele, Direito Penal, Saraiva, 61, volume 3. Já dissemos que o bem jurídico é o pudor sexual da sociedade. E, portanto, ato obsceno que ofende necessita também ser sexual. Ou seja, o ato obsceno tem que ser sexual, devendo, contudo, o qualificativo ser tomado em sentido amplo, para compreender não só os atos normalmente sexuais. Uma boa pergunta, doutora Renata, o que é um ato normalmente sexual? Mas tudo bem. Como seus equivalentes de cunho nitidamente sexual, ambos ofendendo o poder público. Ou seja, aqui o relator escolhe isso para dizer simular se masturbar é também um ato sexual. E aí continua o autor. Falando-se em ato sexual, é mister ter presente não ser imprescindível que ele sirva ao desafogo da luxúria ou sensualidade do agente, como, aliás, acontece em outro crime. Basta que conflite com o pudor público, pouco importando o móvel do agente, lubricidade, gracejo, vingança. Ou seja, basta que ele tenha a conotação de ato sexual, que ele já configura o crime. E aí, então, nós temos procedimento típico do jurista. Cita dois autores canônicos do direito penal, um dos anos 40, outro dos anos 60, uma decisão dos anos 2000. E depois, a pedra de toque, assim, digamos, a chave de ouro, que é citar um precedente. Mas cita um precedente, que é um precedente de uma situação interessante. É um caso de desnudamento total de busto feminino nas praias. Um caso de topless. Né? E o que o STF decide nesse precedente, invocado pelo relator? O que a lei tutela, no crime definido no artigo 236 do Código Penal, é o pudor coletivo, objetivamente considerado, pouco importando a concepção pessoal do agente a respeito da obscenidade da ação que praticou ou pretende praticar. Aí, então, nós temos uma questão. Basta cometer algo que choque o pudor coletivo. Qual é a pergunta que vem depois disso? O que é o pudor coletivo? E aí, a resposta é sensacional e muito, digamos, muito típica da época. A autoridade policial diz o que é o pudor coletivo. E aí, a autoridade policial é responsável por... O direito tem essas fórmulas, né, jurídicas. A autoridade policial é a responsável por definir o que é a pudicícia do homem médius. Então, aquilo que suplantar a pudicícia do homem médius é crime no artigo 233 do Código Penal. O que é interessante? De quando é esse precedente? A gente vai olhar, né, o paratexto, às vezes, fala muito mais que o texto. É de 73, abril de 73. O que estava acontecendo no Brasil em abril de 73? Um dos períodos mais duros da ditadura militar, um dos períodos que tinha menor liberdade individual, os períodos de maior repressão sexual, repressão, inclusive censura organizada e institucionalizada, sejam os períodos mais duros do regime militar. E é esse precedente, então, nós temos uma obra de 40, um texto de 61 e um acórdão de 73. São esses digamos, os fundamentos que sejam o relator a dizer que é precipitado trancar o inquérito penal e que há indício da prática de crime por Gerald Thomas. O que a gente pode aprender dessa operação? Eu estou já concluindo, senhor presidente. Eu me lembrei de uma aula de um grande professor de literatura do Collège de France, Antônio Compagnon,
Ele assumiu a cátedra no Collège de France, em 2006, escreveu um belo texto, em que o texto diz assim: literatura para quê? Por que fazer literatura hoje? E ele tem várias respostas, e uma delas, ela que diz assim, para mim, a que mais me interessa, é a resposta de que ele fala: é necessário combinar a história com a crítica. História e crítica são cúmplices, diz Compagnon. A história que remete o texto às suas origens e a crítica que o traz para nós. Ou seja, é necessário fazer um trabalho do texto. E eu não consigo imaginar nenhum campo que precise mais de um trabalho do texto do que o campo do direito. E aí, em outra obra, que é uma obra muito importante, ele fala sobre um instrumento fundamental da literatura contemporânea, que é o trabalho da citação. Como é que o Compagnon chama a citação? Ele fala: a citação é um lugar de acomodação previamente situado no texto. A citação integra o texto num conjunto ou numa rede de textos em uma tipologia de competências requeridas para a leitura. E o dado interessante, nós escolhemos o que citamos, né? Então, ele diz: a citação tenta reproduzir na escrita uma paixão da leitura, reencontrar a fulguração instantânea da solicitação, pois é a leitura, solicitadora e excitante, que produz a citação. Ou seja, a leitura e a escrita no trabalho da citação é que fazem o trabalho do texto. E, claro, citar, ler, significa transformar o texto. Diz aqui de novo o Compagnon: reescrever, reproduzir um texto a partir de suas iscas é organizá-las, associá-las, fazer as ligações ou as transições que se impõem entre os elementos postos em presença um do outro. E aqui ele conclui, parece que ele está falando para os juristas. Ele diz: toda escrita é colagem e glosa, citação e comentário. Então, até o termo glosa nos remete para a história, né, digamos, da redescoberta de textos jurídicos. Para concluir, eu gostaria de recordar uma página aqui de Jorge Luiz Borges, que me foi indicada pelo excelentíssimo professor Calvo Gonçalves. No seu conto O Idioma Analítico de John Wilkins, Borges reflete sobre o filósofo natural, teólogo, educador John Wilkins, que de fato existiu, e que, claro, como sempre em Borges, há coisas que ele de fato escreveu e há coisas que Borges acha que ele escreveu. E a gente sabe que o que fez o Wilkins mais famoso na vida real? Ele tentou construir uma linguagem mundial. Não é um único caso. Há o caso do Volapük, há o caso da interlíngua, que são essas tentativas de construir uma linguagem universal. Agora, Borges brinca com isso para falar da arbitrariedade das classificações que o Wilkins propõe. Aí que eu vou citar, então, Borges, aspas. Wilkins dividiu o universo em 40 categorias ou gêneros, subdivisíveis a seguir em diferenças, por sua vez subdivisíveis em espécies. Atribuiu a cada gênero um monossílabo, a cada diferença uma consoante, a cada espécie uma vogal. Ele fez uma classificação da língua. Aí continua Borges. O problema não é que ele seja arbitrário, já que diz Borges, sabidamente não existe classificação do universo que não seja arbitrária e conjectural. A razão é muito simples, diz Borges. Nós não sabemos o que é o universo. Então, Borges diz, Wilkins, e aí já é Borges criando, Borges resgata uma certa enciclopédia chinesa, que não existe, mas que tem um título delicioso, que a enciclopédia se chama Empório Celestial de Conhecimentos Benévolos. Essa seria uma enciclopédia que classificaria os animais. E aí Borges recupera a classificação dos animais segundo essa enciclopédia. Não sei quem já leu esse conto, pode parecer meio déjà vu, mas é uma classificação deliciosa porque ela, digamos, ela aprofunda e desvela esse componente arbitrário das classificações. Segundo essa enciclopédia, como os animais poderiam ser classificados? 1. Animais pertencentes ao imperador. 2. Animais embalsamados. 3. Animais amestrados. 4. Leitões. 5. Sereias. 6. Fabulosos. 7. Cachorros soltos. 8. Animais incluídos nessa classificação. 9. Animais que se agitam feito loucos. 10. Animais inumeráveis.
11º, meu preferido, animais desenhados com um pincel finíssimo de pelo de camelo. 12º, etc. 13º, animais que acabaram de quebrar a bilha. E 14º, animais que, de longe, parecem moscas. Isso é uma classificação sensacional e que a gente, além de ser boa literatura, é importante para a gente compreender um pouco a nossa história. Como a gente sabe, é uma passagem muito famosa, foi essa classificação que fez Foucault escrever a obra As Palavras e as Coisas. Foucault diz no prefácio das Palavras e as Coisas que ele irrompeu numa sonora gargalhada quando ele leu essa classificação. E foi essa gargalhada que conduziu uma da sua obra magna, que é a Palavras e as Coisas. Ou seja, por meio de um efeito cômico absurdo, essa classificação borgiana chama a atenção para a arbitrariedade presente nessas classificações de distinções. E, como nós sabemos, pela nossa prática, o direito, na sua prática narrativa, ele é pródigo em classificações e distinções, que são naturalizadas, internalizadas, confirmadas. É um papel fundamental da teoria do direito, das relações de direito e literatura, desse campo que aqui surge, desnaturalizar essa língua, desvelar essas práticas de tradução e de citação e permitir novas narrativas a partir dessas práticas de desvelamento. Ou seja, como diz Compagnon, é necessário construir um regime democrático da escrita. E aí, nós terminamos lembrando que, por tudo isso, por uma espécie de público, por uma espécie de necessidade de uma prática democrática da escrita, há que se manter a escrita de Charlie Hebdo, há que se produzir mais narrativa sobre Charlie Hebdo e a partir de Charlie Hebdo. Há que se reescrever essa história do público de uma forma pública. Obrigado.